Estamos aqui para trazer uma palavra de fé e esperança para teu coração. O Espírito Santo, na verdade, é o verdadeiro pregador. Ele prega e liberta o homem. Então, essa é uma verdade absoluta. Se você abrir as Escrituras Sagradas, nós vamos lá, São João. Estou abrindo aqui, São João, capítulo 16, verso 13 e 14. Diz bem claro: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então esta é uma verdade da palavra que nós estamos lendo. Quando o Espírito Santo fala na boca de um homem, ele glorifica o Senhor, Jesus. E você pode ler aí também 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17. Mas eu quero falar a respeito da ministração do Espírito Santo. A igreja, todos nós somos uma voz apenas para propagar o Evangelho, não de uma forma humana, mas de uma forma espiritual, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Consolador prometido por Jesus. Ele é aquele que prega a verdade ao coração humano e liberta o homem das cadeias do pecado, da morte espiritual. Hoje exploraremos como o Espírito Santo opera na pregação e na libertação, conduzindo o homem à verdadeira liberdade em Cristo. Então é isto. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, quando nós damos a liberdade para o Espírito Santo, nem todas as vezes as pessoas vão ter uma palavra apenas de edificação, mas vai ter uma palavra de exortação ou de consolação. E muitas vezes a correção ela não é boa a priori. Então nós não podemos julgar o Espírito Santo. Você fala de volta, mas como que eu sei que é o Espírito Santo? Quando você conhece a palavra vem de acordo com a verdade absoluta, onde testifica que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando fala em nosso coração, ele convence nós do pecado. Então ele nos conduz para o arrependimento. Quando uma pessoa fica revoltada com a palavra ou com a ministração de uma exortação, é porque as prisões são os demônios que se manifestam pelas prisões que está na vida da pessoa. Mas o Espírito Santo quer libertar os homens das prisões espirituais para uma vida plena em Cristo. Foi para isso que Jesus veio, para pôr em liberdade os oprimidos. Quando o Senhor Jesus declarou ao profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos. Então é assim que é a palavra. Como pode alguém ir para um culto e julgar o culto, julgar a palavra, julgar? Deus não deu esse poder para as pessoas. Deus não deu esse poder. Deu o poder para quem ministra a palavra pelo Espírito Santo. É um homem de oração, mulher de oração. Os demais que ouviu a palavra, examina, vê se realmente está escrito, e se falou verdadeiramente com você tem que se arrepender dos seus pecados.
Não tem que ficar revoltado. Hoje vivemos um dia onde a pessoa quer ouvir o que ele quer. Então ele sai de uma igreja, vai para outra, depois vai para outra, para outra. Mas quando o homem é guiado pelo Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus, tem o fruto do Espírito, né? Tem uma família abençoada, filhos abençoados, e assim o seu testemunho através do Espírito Santo. Mas nós vamos caminhando aqui. É nesta verdade que nós estamos firmados. 16 de João, versículo 8, diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João capítulo 16, versículo 8 a 11. É para isso que o Espírito Santo veio. Por que muitos lugares onde os homens fazem o papel do Espírito Santo, se eles não concordam com a ministração daquele homem de Deus, eles tiram ele da ministração da palavra. Tiram. Então, eles que são o governo. E a igreja de Cristo, quem é o governo é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo. Jesus afirmou que o Espírito convenceria o homem. Não é o intelecto, é o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, da liberdade para o Espírito Santo, ele convence as pessoas que estão em volta de você do pecado, da justiça e do juízo. Então, esta é uma verdade. A pregação do Espírito Santo, ela é clara e direta. Ela mostra ao homem a sua condição caída e a necessidade de salvação. E quando o Espírito Santo ele opera convencendo o homem do pecado, expõe a incredulidade desse homem. Para a vida, não para a morte. Pregar o Evangelho não é conhecer as Escrituras e saber o que é verdade. Porque a palavra pelo Espírito Santo, ela é colocada de uma forma tão perfeita que ela convence aquela pessoa do pecado dela, sem destruir a sua vida, sem arrumar uma confusão que não leva a nada. Onde Paulo estava havia confusão, mas que levava milhares de pessoas a Cristo. Convence do pecado, convence da justiça. Convencendo da justiça, ele revela a justiça de Cristo, o único justo que nos justificou. Quando fala em justiça, as pessoas confundem com juízo de Deus. Mas aqui está falando da justiça, da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, para a salvação de todos nós. Ali ele levou todas as nossas maldições. E através da sua justiça, todos os homens são justificados quando creem em Cristo e passa da morte para a vida, das trevas para a luz. E passa a viver um novo tempo. O Espírito Santo convence o homem do juízo. Ele declara a derrota de Satanás, o juízo que aguarda aqueles que estão fora de Cristo. Aí sim, então você vê que tem bem específico. Justiça é a justificação. Juízo é o dia do tribunal de Cristo. De todos aqueles que ouviram a palavra e não obedeceram. Ele veio para salvar, ele não veio para condenar. Então Jesus hoje ele é o advogado e o Espírito Santo convence o homem da justiça e do juízo. A forma de operar do Espírito Santo é perfeita.
Eu já tive muitas experiências assim. Quando eu me converti, eu queria levar meu pai para a igreja, levar para Cristo, na força, porque ele conhecia a palavra e estava afastado do caminho do Senhor. E só tinha confusão. Aí quando eu dei liberdade para o Espírito Santo me usar, parei de ficar falando. Mas na hora que eu falei na hora certa. Como diz Provérbios, a palavra falada na hora certa é como maçã de ouro em salva de prata. A problemática das pessoas que eles querem converter as pessoas no seu intelecto, no seu conhecimento do bem e do mal, falam palavras fora de tempo, no tempo errado, e dá tudo errado. Mas quando nós falamos pelo Espírito Santo, tudo dá certo. Porque é o Espírito Santo que sonda os corações de todas as pessoas. É o Espírito Santo que vai levar essa pessoa ao arrependimento. É o Espírito Santo que vai abrir os olhos desta pessoa, porque ela está cega, crendo que ele está perfeito, que está andando certo, que todo mundo está errado, e esta pessoa se acha perfeita, porque está cego, está surdo, não ouve a voz do Espírito Santo, anda pelo conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes até conhece, lê a Bíblia, mas não entende tudo errado, porque é o Espírito Santo que revela a palavra. Porque quando nós falamos a palavra pelo Espírito Santo, a palavra penetra entre as juntas e as médulas e vai até a divisão da alma, discernindo os pensamentos e a intenção do coração. Então, quando nós aplicamos a palavra de acordo com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai lá no íntimo da pessoa e destrói toda a corrente de incredulidade. E aí os seus olhos se abrem e a pessoa passa a ver a verdade absoluta e se arrepender dos seus pecados. Não pela força, não pela ira, não pela gritaria, não pela humilhação, não nessa forma. Jesus não humilhou ninguém. Jesus mostrou que ele salvou pessoas que viviam em trevas com amor e com a graça. O que nós precisamos é entender isso, que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. A pregação do Evangelho tem que ter as Escrituras, mas as Escrituras têm que ser exposta, pregada no momento certo, na hora certa, para que aqueles que a ouvem estejam recebendo de uma forma que venha edificar, consolar e exortar. A correção não é boa, aparentemente. A palavra de Deus diz que nossos pais da carne nos corrigiam, e a sua correção aparentemente não era boa, mas produzia um fruto, um resultado positivo. Certo irmão deixou uma ilustração para nós enriquecer esta ministração. Ele me falou de um homem que estava perdido no deserto e precisava que alguém lhe mostrasse onde estava a água. Ele estava assim, não aguentava mais, ia morrer de sede, não sabia onde tinha água naquele deserto. Assim é o Espírito Santo. Ele mostra ao homem onde está a fonte da vida eterna. E assim que ele foi socorrido, encontrou uma fonte de água. Assim, quando você é socorrido, você não vai morrer de sede. Que você compreenda, quando você vai para um culto, você vai para adorar a Deus. Você tem que se desligar de tudo e se ligar em Deus, em oração, em dedicação,
E tudo que falar contra aquele culto, aquela ministração, o cantor, a cantora, o pregador, tudo que falar contra são dardos inflamados de Satanás para desconcentrar você, tirar você do foco. Você tem que estar focado na palavra, no Espírito Santo, para que você venha ter a bênção que o Espírito Santo tem para você. Nós vamos continuar depois ministrando dentro deste assunto a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo que prega e liberta o homem, é o Espírito Santo. Jesus diz: abra a tua boca, eu colocarei palavras. Então é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do seu pecado. Não é os teus conselhos, não é as tuas verdades, é o Espírito Santo. Então nós temos que falar menos e falar pelo Espírito Santo, e deixar que o Espírito Santo opere de uma forma sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Fica para o próximo áudio que eu estarei gravando aqui a respeito dessa mensagem abençoada, para não ficar muito longo. Fiquem todos na graça e na paz, que o Espírito Santo edifique você nesta hora de uma maneira sobrenatural. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. É o Senhor que convence o homem do pecado, para que ele se arrependa e seja livre, seja liberto do pecado. É o Senhor que convence o homem que ele precisa de aceitar Jesus Cristo como único Salvador para ser justificado e ter a vida eterna e ter o seu nome escrito no livro da vida. É o Senhor que revela ao coração do homem que, se ele não se arrepender dos seus pecados, ele estará em condenação junto com o diabo e os seus anjos e os falsos profetas. Então nós cremos que é nesta hora a tua palavra, que é verdade, testifica do que falamos, pelo teu Espírito, pelo teu poder, para a tua glória, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês, do seu irmão em Cristo, apóstolo Edivaldo do Carmo, e até breve.